com a JUMAP, a Junta de Mocidade e Adolescentes da Pioneira, da Convenção Batista Pioneira. E esse podcast é produzido pela RTM Brasil, aqui durante a Conferência Impacto 2023 em Blumenau, Santa Catarina, com o público! E a banda Resgate! Estamos aqui com o Jorge Bruno. Boa noite. Com o Marcelo, com o Hamilton. Eu sabia que rapaz, Hamilton, boa Com o Hamilton e com o Marcelo. Oi, gente, boa noite. O André tá meio nervoso, porque ele acha que a gente vai zoar ele. Não vamos fazer isso. Eu sou estagiário. Sabe que o Marcos Botelho, do JV, eu vou contar essa história. Pode contar. Lá vem, conta. Tinha um músico, que eu não vou falar quem era, que estava no estúdio. Em off você conta pra nós. Em off eu conto pra vocês quem era. Esse músico que estava no estúdio estava tocando a música dele naquele momento. Muito bem. Mas eu estava produzindo um programa, eu era estagiário, 2005. E era o programa do JV na Estrada, o Momento Jovem com o JV na Estrada, que acontecia na rádio. Era o Marcos Botelho, o MV, não sei se vocês conheceram o MV, e o Saulo. Palhaço, né? Exato, eles mesmos. É a formação original da loucura. E o Marcos Botelho não estava nesse dia, inclusive, estava o MV e o Saulo. Aí, tinha o locutor, o Cláudio Ronck, que era o locutor que fazia junto com eles. E naquela época ainda tocava CD. Na verdade, as músicas tocavam no computador, mas o computador tinha dado um problema, tinha dado um pau lá, e eles estavam tocando no CD. Mas mais cedo eu havia tocado um CD de um programa dos Atletas de Cristo que eu estava produzindo. Vocês conhecem o Ricardo de Loreto? Ele foi capelão da Stock Car. Não sabe quem é. Gente boa. E aí eu ia pegar o CD e levar para ele, e o CD tinha ficado na máquina, no tocador de CD. Aí eu cheguei lá, tinha um outro locutor na frente, Ricardo Santos, um cara grandão assim. Aí eu tirei ele da frente e apertei o eject para tirar o CD. Mas na verdade estava tocando a música do artista que estava dentro do estúdio naquele momento. E eu tirei a rádio do ar. Só isso que eu fiz. Estagiário pode cometer erros, faz parte do estágio, bom, né? Essa vida. Uma vez foi gravar um podcast lá na casa, não sei de quem, que era esses caras aí do JV na Estrada. Sim, eu lembro disso. Até comemos lá, foi almoço e tal, invadimos a casa lá. Uma casa de rico, né? Como era almoço, o Marcelo lembrou, né? Ele lembra de tudo. Lembro. O Marcelo lembra. Assim, o Covid tirou uma boa parte da minha memória, mas o antes eu lembro, né? Tá dando uma microfonia. Tá dando. O Samuel tá tentando arrumar. Cuidado aqui com a microfonia, Samuel. É o bom de podcast é que a gente pode ser um pouco mais informal. Sim, isso que é bom. Mas eu sei que tem que tomar cuidado principalmente com você. E esse povo tá todo esperando uma notícia nova. Não vai ter notícia nova não, gente. Eu sinto muito, né? Desculpa, nós estamos bem. O Zé Bruno não tá aqui, porque também ele já falou muito na rádio. Ele vai pregar daqui a pouco. Ele vai pregar daqui a pouco também, então eu falei, tragam os outros. Estamos aqui. A banda, o Zé Bruno e a banda Resgate. Zé Bruno e banda. Zé Bruno e banda. Os caras falam assim, meu. Não, então, fala sobre isso, boa. Eu queria... Como é que é isso daí? Primeiro ele tá tirando foto aqui, o pessoal... eu lembro o nome do Zé Bruno, mas nunca lembro de você. Não, porque o Zé Bruno é o Zé Bruno e a banda Resgate somos nós. Né? Já fomos apresentados assim, bicho. Zé Bruno e banda Resgate. Mano, já foi pior que isso. Já foi pior que isso. Já foi Bispo Zé Bruno e banda Resgate. Eu não ia falar, porque o Zé não gosta, né? Mas ser irmão... Mas o Zé é um cara que luta pra ter banda. Isso a gente tem que falar. Então, porque ele podia ter saído, feito um monte de coisa. Pois é, podia ter feito carreira solo. Fez alguns projetos quando tinha da Visão Mundial, né? Visão Mundial gravou alguma coisa com o Vavá agora. Ele fez com o Vavá muito legal. Ele gosta de ter banda, eu não sei porquê. A gente é uma dor de cabeça, né? Ainda mais com o irmão, mas tirando isso... Então, mas já devem ter perguntado para vocês como é que vocês se aguentam 30 anos juntos. Mas a minha pergunta, na verdade, é, com o Zé Bruno, né, nessa exposição enorme que ele tem, e vocês estão bem 30 anos juntos. É porque vocês gostam mesmo mais do anonimato ou... Não sei. Porque não tem razão. Olha, eu não sabia nem que eu era anônimo. Era o baixista do Resgate, tava tão feliz. Você já foi? Me deixou deprimido agora. Você já foi rebaixado. Você achou que você ia me zoar, né? Foi rebaixado. Cara, eu acho que o Zé tem a liderança natural, essa exposição. Não tem problema com isso, não. A gente não tem essa coisa de artista, essa coisa de... o cara aparece mais, a guitarra é mais alta. Né? E essas coisas. Não tem esse problema, não. É porque a fama é efêmera, André. A fama é efêmera. O cara que vai atrás disso aí,
é vaidade, está correndo atrás do vento. Então, A fama deve ser efêmera, como a gente não Na verdade, experimentou, não dá nem pra saber, né? meu? Ah, bem como é mentiroso. Não dá nem, não sei se a fama deve ser, né? Dizem. Desculpa, pastor Hamilton. não, é porque as pessoas ficam com uma ideia assim de artista gospel, umas viagens, umas coisas assim. No reino todo mundo serve, todo mundo tem que servir. Então o Zé pode ter uma exposição maior, mas ele está servindo. E ele tem um custo também em cima disso, pessoal, maior. Então, segue Você assim. quer ver a fama? Venha depois do show, venha a gente carregar tudo aqui para vai embora e nossa, é uma amanhã para bobagem. levar para o aeroporto. Vocês não têm hold, não? Não. Tem uma equipe, como é precursora, uma equipe precursora que vai na frente e despacha o material. Só que é a gente que é escalado. O Jorge, o Marcelo, eu, A equipe Marcelo é nós, e eu, né? E o Zé fica olhando. Né? A gente Olha que legal. O Zé sendo queimado ao vivo, nem tá aqui pra... Bom, não quis aparecer também. A gente fez a opção de levar 2 técnicos de som, um para cuidar dos nossos monitores, nossos fones, Sim. e um para cuidar do som lá na frente. Certo. E viaja a Pro nossa pessoal ouvir manager, bem a gente. viaja também com a gente. E aí, para colocar mais gente na equipe, para ficar levando coisa, carregando e montando o hold, não dá. Às vezes fica caro nesse universo cristão de música. É mais uma passagem aérea, mais uma, mais 2, mais hotel. Boa. Por isso que a gente fora vai... que o Jorge não deixa ninguém mexer nas coisas dele. É. Isso Aí coisa tem- de velho, assim, sabe? Se mexer nas minhas coisas, eu não acho mais. É a e fobia. Por é isso que a uma gente faz uma coceira na mão, academia para manter o MOOC. Para quê? Para carregar as coisas. O quanto que vocês hoje são a banda por gostarem, pelo ministério ou pelo trabalho? Assim, o que eu quero dizer é o seguinte: qual o preço que vocês estão pagando hoje, né? Porque eu estou falando isso, eu estou pensando numa coisa que o Zé Bruno tinha me falado recentemente, que vocês estão começando a não se pagar em algum momento. Tá? O resgate tá sendo algo muito mais custoso. Não sei se eu estou revelando algo que não deveria. Mas o quanto vocês estão hoje, continuam na estrada hoje, porque é a profissão de vocês, porque faz parte, ou quanto é não porque vocês gostam, ou quanto é porque não, porque a gente acha que Deus mandou a gente continuar fazendo isso aqui. Acho que o primeiro ponto é nós não nos entendemos profissionais da música. A gente não está nisso profissionalmente. Nunca estivemos. A gente nunca teve a banda como fonte de renda para a gente. É bom falar, frisando isso, porque a galera pensa que... A gente nunca fez isso por dinheiro. Não que a gente não tenha ganhado, a gente ganha. Ganha oferta quando toca, vende disco, ganha. Disco não vende mais. Disco não vende mais. Mas a pessoa ouve Spotify, ela ouve Deezer, ela ouve Apple É um produto, né? A gente ganha. Mas a música sempre sempre andou em paralelo. A gente sempre teve a nossa vida ministerial, pastoral em primeiro lugar. Então a música nunca foi um anseio profissional, artístico na vida da gente. Então por esse motivo a gente não tem essa balança de vale a pena ou não vale a pena, porque a gente nunca colocou isso na balança. Vocês sempre encararam meio que como um hobby? Eu acho que é um bom hobby. É um bom hobby. Tem esse aspecto também. Imagina você, cara, pegar tua guitarra com 34 anos, com os mesmos caras, e sair para tocar, e ainda receber um pichulé para isso. É muito bom, meu. Muito legal. O cara joga bola no final de semana, briga com a mulher para jogar bola. E ele paga para jogar. Ele não ganha nada. Não. Mas assim, a igreja, colocando isso, a igreja, todo pastor de igreja sabe, a igreja tem uma demanda que só aumenta. Né? E quando há um conflito, a banda perde. Sim, Quando não perde. A gente ou tenta mudar a data, ou tenta remanejar. A gente perde, às vezes, o custo, talvez que o Zé fala é assim. Dias a gente acabar de tocar meia-noite e sair 3 horas da manhã do hotel para chegar em São Paulo para dar tempo de pregar às 9. O custo acho que não é financeiro. Isso é emocional. O custo é físico, é a canseira. Isso aí é um custo. Tem vezes que pesa mais, tem vezes que pesa menos. Né? Aí depende de como você está, emocionalmente, fisicamente. Mas a banda faz parte, a gente entende a missão da banda. E como a gente está falando de relevância, a gente já falou, o dia que deixar de ser relevante, a gente toca em casa. É né? a questão, assim, toca pra família, tem um monte de gente na família. O legal é você ter todos esses elementos dentro do aspecto da vocação, que a gente também entende que tem uma vocação né? implícita aí. Que a gente está falando, que a gente está divulgando o evangelho, que a gente está falando do amor de Jesus. Mas Deus dá os refrescos, né? Mais.
Deus vamos ser fresco. De vez em quando a gente... Vamos pegar uma viagem agora dia 14, né? Vamos para Orlando e vamos para Toronto. E é legal, a gente encontra o pessoal que a gente já conhece, mas descansa um pouco, passeia. Vocês vão como banda? Um com banda. Vamos com banda agora. Tocar em 3 igrejas Igrejas lá. brasileiros, assim, né? Sim, É sim. final de semana. Né? Não é uma turnê americana, como as pessoas colocam. O cara vai para a Europa, toca em 5 igrejas de 10 pessoas, é uma turnê europeia. É isso que acontece, né? Mas a realidade lá é outra. Mas é uma realidade que precisa ser contemplada também. E é um passeio, a gente se diverte, a gente é muito amigo. Né? A gente briga, não é que a gente não briga. A gente é amigo, isso nos sustenta também, é legal. Tem um peso da família, a gente às vezes perde aniversário, perde ocasiões. Isso entra no custo. A gente pode colocar isso como custo. Eu né? completei 32 anos de casado, agora dia 8, que legal. hoje é dia 10, é isso? Sua Hoje é esposa dia em 10? casa e você na estrada, na van. É assim. Esse é o custo. Esse é um custo. Então, ó, acho que isso é uma coisa legal também para se falar. Aí você tem o meio evangélico, artístico, cristão. Eu sei que o artístico gospel, eu detesto essa palavra. Só A para gente falar, também. né? Obrigado, né? Tamo junto. Muito bem, André. Ele teve, acho que, um momento interessante Sim. e se perdeu. Mas É, então, foi esse o detalhe, acho que a gente entende assim. agora hoje, Mas a gente está vendo muitos desse meio, porque antes a gente só via o meio artístico não cristão, que o pessoal chama de secular, com problemas morais, digamos assim. Mas hoje isso está também no meio artístico cristão e até no meio cristão como um todo, primeiro nas igrejas e até pastoral, né? E vocês parece que dão um exemplo nesse sentido. A gente não sabia. o problema moral ele é inerente ao ser humano, É, né? isso que eu ia Então, dizer. a gente também Seja deve ter qual algum for. problema moral. Mas eu acho que- talvez não esses que apareçam tanto, o pecado da moda, né? É que quando a gente começou, não havia um mundo artístico evangélico. Não existia isso. Os únicos grupos musicais da nossa época eram Vencedores por Cristo, Luiz de Carvalho, que é mais Luiz antigo. Carvalho mais antigo. Tinha um grupo que era o grupo oficial dos batistas do Brasil, que era o... Vencedores. Não, Som Maior. Som Maior. Tinha o Milad também, né? O Milad veio depois, Veio por e Logos. Vencedores, Logos. Logos e Essa anterior. turma aí vem É. antes da gente. Então, não tinha um cenário artístico. Você tinha gente fazendo arte, eu sei, mas a música, eu acho que a música ela faz parte da nossa espiritualidade. Em qualquer igreja cristã que você for, desde bebezinho, a música faz parte dos cultos, de tudo. Então, para nós, música sempre foi um elemento de culto, de ser igreja, assim, de comunidade. Como é Vencedores, era a missão, eles iam até as igrejas. E a gente começa nesse contexto. Então não tinha mundo Não gospel, tinha não contrato, não não tinha tinha não tinha contrato, não tinha rádio, gravadora, rádio não tinha evangélica, nada nada movimento disso. gospel Vamos tocar. tentou tirar a música que era muito voltada para dentro da igreja, muito congregacional, com uma linguagem para fora, para atingir o de fora. Tentou fazer uma música para fora. Começou com isso e depois voltou-se para si mesmo por causa do mercado. Por que eu vou tentar conquistar lá fora se eu tenho um público cativo aqui? O começo Né? da Então, parada foi muito interessante. A gente estava lá. É que a gente estava dentro, a gente Começou a sinalizar o reino, assim, com a A arte. gente é igual os demônios em Gadara. Eles estavam incorporados no menino, saíram, foram para os porcos, eles estão em qualquer eu lugar. não gostei desse exemplo, não. Não, é bom. É bom. A gente estava lá no começo, quando não existia um mercado gospel. Depois a gente também estava dentro desse mercado gospel. E agora a gente saiu do mercado gospel, a gente está fora de novo. Então a gente está em todo lugar. Posso a gente... falar? A gravadora de vocês chamava Gospel, né? Chamava Era Tava lá. Nessa a lama, ideia, assim, inicial, o começo era bacana, mas depois você perde, né? A ideia era ter uma música que conversasse com o mundo. Dependente do estilo. E que não tivesse essa cara de música evangélica, porque a música evangélica até então era música de culto. Exatamente. Então você não conseguia chegar, por exemplo, numa rádio Jovem Pan na nossa época e colocar Luiz Carvalho ou qualquer Era coisa muito desse distante, tipo, era né? muito O distante. pessoal que hoje vê esse movimento aí não entende isso. Não Era botava muito Rebanhão na 89. Não. Aí a ideia dessa música com esse título gospel era você falar assim, mas que isso aqui é gospel? Tipo, não sei o que é. Separado do E evangelho. você tentar fazer o que eles chamam de crossover, você sair desse mundo evangélico e entrar num outro mercado. Mas para o Brasil, isso é muito difícil. Acho que nem os Estados Unidos conseguiram. Eles têm um mercado da... que é maior, da o mercado é Christian maior, Music. é. Mas tem um mercado
separado. MMC, né? Eles têm. Contemporâneo. Só para falar que o Samuel Matos, que é o técnico que está atrás de vocês, ele toda vez... Não. Exatamente, ele mesmo. Toda vez que alguém fala assim, não, começou lá, e ele estava na Renascer, que vocês não devem lembrar dele que ele tinha cabelo, mas ele fala assim, o tio Cássio na década de 70 tocava rock. Sim, é verdade. É verdade. Tinham duas. Atual e seus ligados, em 76, tocava rock. Né? O tio Cássio fazia, e tinha uma igreja que eles chamavam de tio Renan, eu acho. Isso mesmo. O Samuel está indicando. Vila Mariana, ali, para aqueles lados. Na Vila Mariana. E eles faziam versões de músicas do Electric Light Orchestra, dos Beatles, com letras evangélicas. E eles tocavam no Vão Livre do MASP. Isso aí em 79. A gente ia lá com a turma da nossa igreja. Você tinha o tio e tinha o tio Renan, o tio Cássio e o tio Renan. Depois, logo depois, surgiu o Banda Rara também. E nisso tinha os Encontros da Paz do Ademar de Campos no CCTV. Que era no Centro Nacional Paulista. Tinha muita coisa acontecendo. Esse workshop que me inventaram aí, o Ademar já levava isso nas costas há anos. Então, o tio Cássio, o movimento como movimento gospel, ele nasce dentro da Igreja Renascer. E com o marqueteiro lá, que é hoje é bispo, o Abud. Não que não existisse um cenário. O Rebanhão vem de antes disso, né? Sim. Mas eu acho que eles foi um agente catalisador. Catalisou tudo. Agora, vocês falaram, né, desse movimento. Estava dentro, queria sair para fora e internalizou-se novamente por uma questão de mercado. Agora, tem alguns movimentos de alguns músicos cristãos que são cristãos e estão querendo se desvencilhar do mercado e indo para fora como músicos simplesmente. Sim, como tem artistas. alguns, como artistas, tem alguns. Sim. Como vocês veem isso? Eu vou te falar, porque até hoje ainda tem um problema sério. Assim, o diácono da igreja podia ser garçom no bar e servir bebida enquanto todo mundo fumava. Agora não fuma mais, né? Enquanto fumava. Mas o cara que tocava no altar, né, digamos, não podia subir lá para tocar, porque ele estava profanando o ministério dele. Eu não consegui entender essa separação, né? Eu não consegui entender isso. Eu acho que a música é uma profissão. O cara tem que ter a moral e a ética dele, cristã, em qualquer lugar que ele tiver, qualquer profissão. Porque ele pode ser um contador e ser um pilantra, né? Sim. Quanto que é 2 mais 2? Quanto o senhor precisa? Né? Então, usando esse exemplo, né? Não estou falando mal da profissão deles, mas qualquer uma. Então, eu não vejo, eu não consigo entender essa separação, esse santo e profano aí, né? É que nós, mundo evangélico, nós olhamos para artista, músico, e a gente pensa que eles são pastores, homens de Deus, santos homens. Essa é a ideia que a gente tem. Para o cara sobe lá, ele canta. A gente olha para os pastores e acha que eles são santos homens. A gente olha para pastores e acha isso. Então, é muito difícil. A gente olha com bons olhos, assim. Não vejo problema nenhum da pessoa ser artista e ter um mercado e cantar. Mas é embaçado, assim. Para quem vai tentar, é embaçado. Porque aí tem outras... não sei. Também é difícil você ir para o mercado financeiro e não se vender. Certo? Como é que você faz isso? Como que você é um advogado de defesa e não defende um criminoso, confesso para você? E não guarda esse segredo e não leva... É a sua profissão. Ser cristão no mundo, eu vou enfrentar a oposição. Porque eu estou batendo de frente contra o sistema do mundo, que para mim é o sistema anti-Deus, anticristo. Então, se eu sou músico e eu estou toda hora falando contra esse sistema, esse mundo não quer me ouvir, né? E tem um aspecto, a não ser que eu reme junto com esse mundo, que de alguma forma legitima esse movimento, que é a crise que a igreja está vivendo hoje, nessas últimas décadas, né, meu? É muito difícil. Que crise que é essa? Você sabe bem. Não vem colocar isso em cima de mim. Eu acho... Sabe bem, uma crise de identidade. Vocês sabem bem que crise que é essa, pessoal? É crise de identidade, quem sabe crise faz moral. assim. Crise total. Assim. Aí o cara não quer se vincular mais a isso. E é claro que aí você tem um aspecto de absoluto que é complicado, né? Não é todo mundo que está nessa vibe, não é todo mundo que se negocia, que se vende, não é todo mundo que se deixou levar pelo movimento aí da questão política e tudo mais. Mas você tem uma pressão em cima disso
E o cara que decide dizer, não, eu sou contra isso, pronto, ele vira um satanás. É complicado. Rebelde. Ele não pode ser, ele não pode denunciar o erro da própria igreja, né? Ele não pode ser uma voz profética. Quando ele não aceita autocrítica. quando ele é também apedrejado. É complicado. É João Batista, né? É João Batista. Porque a religião vai bater em você e o Império Romano vai bater em você também. Então você vai apanhar de todo lado. Quer dizer, os judeus vão querer, os judeus, para não, desculpa, A religião. os religiosos vão querer te matar, o império vai querer te matar, às vezes consegue. Às vezes consegue. Então eu acho que nesse aspecto, um cristão, qualquer cristão, ele é um cara que está sempre remando contra a maré. Em qualquer profissão. Em qualquer profissão. Em qualquer profissão. Porque quando ele assume lá a mesa dele, ou o trabalho dele, ele não deixa de ser cristão, né? Eu sou cristão sábado e domingo. Mas domingo. eu diria até antes de profissão. Se a gente olhar para essa moçada aqui e perguntar o que eles querem ser, que faculdade a gente quer fazer, qual conselho nós pais damos para os nossos filhos? Faça uma faculdade que te dê um retorno. Uma boa faculdade que te leve a ser alguém rico nessa terra. Nesse momento, ninguém está pensando assim... eu quero fazer enfermagem para trabalhar nas regiões ribeirinhas do Amazonas para atender tribos indígenas. Não, eu quero fazer medicina para estar numa grande cidade e ficar rico. Já começa daí que a gente já está moldado por essa cultura capitalista, consumista. Então é embaçado, a gente tem que começar a arrancar esse mundo da gente o quanto antes. Até pegando o gancho do que você falou... a gente foi, né, nesse ponto, o enfermeiro para ir nas regiões ribeirinhas e cuidar. Mas é pior, começa antes, né? Eu quero fazer a faculdade de enfermagem porque ganha melhor do que técnico. E eu não penso, eu quero fazer a faculdade de enfermagem porque através da minha profissão eu quero testemunhar no meio dos hospitais, entre os enfermeiros. Quero ser um médico para testemunhar, para sinalizar o reino no meio dos médicos. Que reino, né? A gente perdeu muito, não sei nem se a gente já teve, essa coisa de reino está longe da gente, né? A gente tem esse domínio religioso, mas reino, um cidadão que, aonde ele está, no metro quadrado que ele está, ele demonstra o reino de Deus, ele vive o reino de Deus, isso é difícil. É uma palavra incômoda você falar isso, né? Você vem da igreja, você está criticando a igreja. Mas se a gente perde a voz crítica, não vou nem dizer a voz profética, mas a voz crítica, você se perde, você perde o seu rumo, você... Profética nesse sentido. né? Se não tiver ninguém perguntando para onde você vai, uma hora você vai errar o caminho. Né? Hoje a gente, né? Estava atrás de uma academia aqui, e aí se perdemos, triste mesmo. Quando a gente viu, já estava tomando cerveja, de tão perdido que nós ficamos. O chopp já estava... Pessoal, o Jorge é muito louco. Não tem nada disso. Eu sou pastor de igreja, pô, não posso ser louco. Mas, não, eu acho que justamente por isso, né? Mas, como vocês falaram, né? O músico tem que estar fora, e assim como o médico tem que estar fora, e a gente tem que estar no pensamento de, independente da nossa profissão, viver o reino. Nesse sentido, o Resgate, vamos voltar para o Resgate, continua sendo uma banda com músicas cristãs que toca normalmente na igreja. Qual a missão de vocês hoje? Como vocês enxergam a missão de vocês hoje? Como banda. Como banda. Eu não sei dizer isso para você. Você sabe, Mito? Nos últimos anos, eu acho que nós tomamos uma postura de crítica profética. Mas eu acho que eu não sei se a gente toma isso com missão e abraça acho com que missão. não. Acho que é reflexo do que eu a gente acho que a gente passa, não assume essa responsabilidade sobre os ombros. A gente vai tocando e se divertindo. Eu acho que é mais isso do que outra coisa. Nós precisamos falar mais bobagem. O pessoal está tudo indo embora. Embora é que eles querem tomar banho no banheiro. Não, bobagem para Tudo vai ser interessante. Na verdade, esse Legal é o problema. Sua barba, hein? Porque, assim, a banda demora para amadurecer e achar um estilo. E aí, o que o Resgate passou reflete o que a gente viveu. Né? A entrada no movimento pentecostal, a saída, a retomada, a vivência que a gente tem hoje. Talvez a gente consiga hoje falar um pouco mais da teologia que a gente tem vivido nas músicas. E a gente não tomou uma bandeira, não. A gente vai ser a voz crítica, a voz que clama no deserto. Não, a gente vai tocar o que a gente gosta, o que a gente entende, o que a gente vive. Que a gente é 4 amigos que toca desde a adolescência, que gosta de tocar e continua tocando e continua fazendo o que gosta. E a missão de Deus, eu acho que isso é um mistério mais maravilhoso da face da terra. Que na missão de Deus encontramos um espaço para nós. Deus quer salvar o mundo
E a gente encontrou um espaço nessa missão dele aí. Se na diversão Isso é alguém muito se legal. salva, é um milagre. Na diversão. Não, alguém você se- viu, ó, a gente tava em Cleveland, né, lá no final do Paraná. Acabou o show, um casal veio falar comigo de Pato Branco, né, lá de Pato Branco. Aí ela veio e falou assim, olha, 9 anos atrás a gente começou a namorar no show do Resgate. E hoje a gente está fazendo 5 meses de casal. De repente a gente é Santo Antônio, Tinha né, essa meu? missão aí, ó. Desencalhador, né? Levante a mão você que está nessa pendura e quem sabe hoje à noite... Receba. Né? Mas deixa eu falar uma coisa, André. Eu Fala, acho que Milton. Reverendo Hamilton. sem querer jogar confete, uma coisa que eu acho que dá para perceber assim é a nossa sinceridade no que nós fazemos. Então, por exemplo, musicalmente, a gente toca o que a gente gosta, a gente não toca o que os outros gostam. a gente Sempre consegue foi assim, A sempre gente toca foi o que assim. consegue e o que Ah, agora tá usando um monte de delay, o shimmer na guitarra, eu lá quero saber dessa porcaria. Eu gosto de rock and roll, O é isso aí que eu negócio gosto. agora é isso aqui. assim, Não, a gente não faz faz o que a gente faz. Na letra da banda, nas letras, é a nossa vida, cara. Então, Vocês que a gente- simplesmente nós se expressam. a gente se expressa. Quando a gente estava lá no meio neopentecostal, A gente a gente expressou. Tem músicas que a gente olha hoje e fala, Não toca mais. meu Deus do Babilônia céu, caiu, não dá. Babilônia Não dá. caiu, os pés Uma completa... Funciona mais, né? E a gente? A gente também não não toca dá. Também mais. não dá. Apesar de tudo lá ser verdade, é nossa história Uma mesmo. história, né? Só no finalzinho que fala da torre, aquelas A coisas. gente ia mudar também, a gente falou, vai estudar teologia. Agora a vai gente buscar uma estudou. explicação, Agora a gente fez. Deu uma mudada, assim, né? Mas a gente não tem várias que a gente não canta mais. Faz parte, tá É. registrado, não dá pra mudar a A história. gente era novo, pô. Não Assume dá o pra pegar o B.O. livro do Monteiro Lobato e falar lá que não tinha saci, não dá pra mudar isso, né? Não tá lá. Assume o B.O. e segue a momento, vida. E aí, depois dessa transição, você vê uma postura apologética de defesa à fé. Puxa vida, a gente foi estudar, entender o que é o evangelho de verdade, vamos para cima, vamos para cima, tal. Né? E aí, é isso que a gente canta. Desculpa, tá meio quente aqui dentro. Não, tem problema, não. Imagina. Ó, veja só. Fala. Nós saímos de casa terça-feira, em direção a Clevelândia. Ele saiu segunda. Ele saiu segunda. Nós fomos para Clevelândia e Chapecó, depois que... passeamos, conhecemos a cidade. De lá nós viemos de van para cá. Eu estou aqui em Blumenau, eu conheci a Vila Germânica, conheci o bar da Eisenbach, cerveja. Do lado, lá no hotel, tinha uma pessoa cantando, a gente ficou lá sentado ouvindo música. A gente passeou por aqui e eles vão deixar a gente tocar hoje à noite. E ainda recebemos uma oferta. Pô, isso é legal demais, cara. Isso não é muito bom, pô? É excelente. Excelente. É maravilhoso. E Jesus está usando isso. Eu não sei como é que funciona isso aí. Usou uma mula, não vai usar a gente? Eu acho que é muita dádiva, muita graça de Deus. A Eu gente acho é surreal, a gente é muito Apesar de feliz. falar no documentário, a gente tá velho, pobre. Não, tamo não. Feliz. Tamo velho, pobre, Ah, feliz. a gente é né? muito feliz. Cara, muito Pô. feliz, meu. Imagina grave. um cara de 60 anos tem que alugar um barco para pescar, que é o hobby dele. Eu toco, ainda ganho os trocos ainda. E as pessoas ainda gostam. Ainda gosto, o pessoal quer tirar fotografia com a gente, eu não sei disso, quer bater autógrafo. Consigo entender isso. Não entendo isso. Mas também é assim, vocês têm uma história, né? Pô, por exemplo, eu sempre ouvi Resgate, desde o rock da vovó, Tá. entendeu? Você estava lá no Eu, começo. não fui, né? Eu era muito pequeno, Não porque eu podia sou ir novo. também, era proibido ir na igreja. A gente aqui é velho. A gente é velho mesmo, então. Não, tá bom, mas entendi. assim, e aí depois eu vi, né, o desenvolvimento, e eu vou confessar um negócio pra vocês. Eu sempre pensei assim, cara, esses caras não vão ficar onde eles estão pra sempre, velho. Eles vão sair. Eu via isso um pouco nas letras de vocês e no trabalho de vocês. Destoava. Eu não sei se vocês sentiam isso também, mas pra mim, desde, sei lá, dos anos 2000, destoava e muito. E aí, quando aconteceu da saída, eu falei, cara, só aconteceu. Eu sabia que, pensando comigo, né? Eu sabia que ia acontecer um dia isso aí e tal. Aí agora, encontrando vocês, eu tô meio que, de certa forma, um fã encontrando a banda que eu sempre ouvi na minha adolescência, que eu acho legal, que eu gosto, o som que eu curto, e como crente, principalmente. Então eu acho que tem esse deslumbramento por causa disso, né? Sim. Porque vocês têm essa história e É a igual gente... quando eu encontro o Bomilcar. A gente tem eles como referência. Referência. Né?
Né? Eu Pô, sempre falo quando o pessoal encontra a gente, que prazer te conhecer então, a sua vida não vai mudar nada, pode até piorar, mas melhorar não vai, mas é um prazer te conhecer, Não, legal mas que você curte. esse é o sentimento. A gente viajou É esses gostoso, dias é e gostoso. nós pegamos o mesmo voo do pessoal do Paralamas do Sucesso. Sim, E eu cresci ouvindo Paralamas, né, meu? Eles não são evangélicos, eu ouço música do mundo, né? sim, sim. Vou confessar Não, meu tranquilo. pecado, porque eu ouço música do Não, eu mundo. também, é que eu nem vou falar outra banda que eu gosto. Aí eu parei e falei, pô, como é que Vamos é lá, o nome tiramos uma do- foto com o Herbert. Herbert Viana, depois falei com o baterista. É bacana você encontrar gente que durante a sua jornada foi importante e tal. A gente reconhece isso. A gente não é desdém, não. É que isso é um perigo, né? A gente acha engraçado. A gente acha, mas é igual um pastor que no fim do culto, eu fico lá na porta dando a mão para as pessoas no fim do culto. E alguém vem e fala assim, nossa, pastor, que palavra sua, que sermão maravilhoso. Aquilo para encher o seu ego é 2 minutos, né? Sim, sim. Eu sou Sou o cara. Então, esse aspecto artístico, ele é sempre perigoso. Então, a gente está sempre chutando esse negócio para Então, longe. é assim que vocês lidam com isso? A gente chuta Pessoal, para não longe. com as pessoas. As pessoas Sim, têm sim, que- claro. A gente recebe as pessoas. É o sentimento, Acho que é essa uma a gente... proteção. Esse autodesdém, eu acho autodesdém. que é meio que uma Mas proteção. antigamente, Como é que chama? Quando começamos, assim, o pessoal vem pedir autógrafo, né? Aí o Zé, levanta que eu também sou homem, né? Falava aquela passagem de Pedro quando chegava no Cornélio. Escrevi. É ridículo, né? Porque a pessoa admira você, por exemplo, pelo seu trabalho. Aí a gente começou a entender isso. Mas isso nunca foi assim, nós somos os caras. Os caras são oficina, a gente toca, né? Então, é diferente, pô, né? Uma vez a pessoa falou assim, vocês têm noção? Aí eu pensei assim, se eu ficar fazendo a conta Quantos da nossa, converteram? não, como da é, nossa né? importância, eu acho que eu vou cair no pecado de Davi quando foi contar o exército. Falei, cara, acho que não, a gente prefere não ter noção assim, não quero nem fazer essa conta aí, não sei de nada. Segue a vida. A gente está só tocando, sendo feliz, se divertindo, a gente está aqui se divertindo. E o que está acontecendo não é nosso. Não é nosso, é Deus está fazendo. Isso aqui é o corpo de Cristo, é a igreja. A gente Vocês faz- se sentem, quando vocês tocam, vocês se sentem entre amigos, assim? Tô falando com o público, com a galera? Todo lugar que a gente vai, não tem fã, a gente tem amigos, né? Eu me sinto. Nos lugares que a gente vai assim, a gente cultiva a amizade. A gente se De diverte. às vezes ir antes pro lugar e ficar com o pessoal e participar com eles de situações. E os caras falam com você assim, como se te visse. Ô, Marcelo, e Não, aquilo mas lá? tem alguns que tremem, né? Engraçado. É. Tem alguns que vêm com essa... Chora. Chora. Chora, Assim, não, rapaz. calma aí. Calma, aí Calma, a gente não toca bem, mas não precisa chorar, né? Eu sei que dói o ouvido, mas Calma, vai chorar passar. não. Né? Vocês acham mesmo que vocês não tocam tão bem assim? Depende, sério, fala sério. depende da comparação. Tá. Por exemplo, eu não toco nada. O Jorge é assim. Eu toco um melhor gênio, que um gênio. ele, pô. Aí você vai subindo, né, o padrão. Né? Tudo é uma questão de... Mas aí você toca melhor que o Mike Portnoy? Não, claro que não. Não. Pelo amor de Deus. Então, meu. Não cabe. Não toco nem melhor Eu acho que o nós Luffy, somos- meu, vou Nós tocar somos melhor que 4 o ruins que quando se juntam sai alguma Tem uma merda. química, eu não sei qual que é, né? Mas ela funciona. Aí a gente se diverte. A gente se graças diverte. a Jesus. E o show do resgate é divertido, né? A gente erra, fala, conversa. Isso é legal, né, meu? A gente continua fazendo música, a gente está gravando agora um novo Gravando. álbum. Vocês... Ai, que Estamos legal. gravando um novo Que álbum, legal. vai sair. A gente é louco, porque a gente só faz o que a gente quer. O Zé, assim, minha mãe falava desde que eu era pequeno, não discute com o Zé Bruno, né? Deixa ele ser feliz. Vamos fazer um documentário, eu vou fazer 30 músicas. E documentário, quando a gente fez o primeiro orçamento, a gente quase caiu de costas. É verdade. Quase teve um infarto, um documentário É caro, caro. né, cara? Aí fizemos um catarse, o pessoal, os mais loucos que a gente ajudaram. Aí Deu saiu. pra pagar. Aí o Zé fez 30 músicas, a cabeça do bicho até buchou assim, né? De tanta letra, tanto riff, tanta coisa. Metade daquelas. Metade não, acho que. Muitas nunca vamos tocar, nem sei tocar, que a gente tocou no estúdio, mas não sei mais. A gente tem uma dinâmica. Quando a gente está junto, que a gente vai fazer algum ensaio assim para fazer música, o Hamilton sempre vem com os riffs de guitarra. A gente senta, o Marcelo participa pouco porque ele mora fora. Agora, né? Eu participei mais nesses últimos 10 Aí anos. a gente grava, pô, guarda isso aí, hein, isso é bacana. Aparece, guarda isso aqui. E o Zé, e a gente grava. E ao longo do ano o Zé vai ouvindo essas coisas, esses pedaços de coisa, e as letras vão descendo lá. É tipo,
É que a gente é evangélico, senão eu diria que é meio espiritismo, porque desce, incorpora na gente. Outro dia foi no avião, né? Descemos do avião, fiz o riff. Terminei lá e a letra. Terminei. Assim, Desce ó. assim. Então, Não dá nem para dizer que a gente fez o que ele fez. Desceu, a gente recebe e depois compartilha. Aí a banda faz algum arranjo, ajuda. Então a gente ainda quer. Isso é um custo. isso é um custo. A gente ainda vai, aluga estúdio, É. senta. É o bastidor que Investe os bastidores que a galera não tempo, sabe, é, né? investe Pra sair, tempo. Eles moram na Zona Sul, eu moro na Zona Norte, 1h30 de carro em São Paulo para ensaiar lá, mas a gente vai. Você tá deixa morando onde tudo. agora? Franca, 400 quilômetros. São 400 quilômetros de São Paulo. A terra do basquete. Terra do basquete e do calçado. Do sapato. Esse calçado. custo aí de você dedicar um tempo precioso da sua vida para continuar fazendo aquilo que você gosta. Todo mundo que faz o que gosta sabe o que é isso aí. Você tem que dedicar tempo. Mesma coisa. E dosar Então, tudo isso, né? então a gente pastorado, tem- que é uma carga... a gente tem Ser família, pai, casamento, mãe, esposo, né? igreja, Mãe não, pastor. Né? Esposo, né? A ocupação principal de vocês é pastor, Pastoral. atualmente. Tem um respeito bastante grande entre nós, no sentido assim É. de, pô, o cara tá no limite, então segura. Espera, vamos lá. Espera, Esse ano a gente tá tocando tá- muito. tá Acho que é a cuidando de melhora da alguma morte, coisa, a gente fala, né? Não, melhora antes de acabar. Mas tá tocando bastante, Tô assim. tocando. E vocês muita pensam coisa. no fim? Não. Não. Mas a gente sabe que ele vai acontecer. Ah, vai, mas. A gente sabe que ele vai acontecer. mas depende, assim, não. Jorge, você tá entortando, você tá essa dor nas costas. A gente Meu, tá ficando velho, meu. Não fale por você. Não. Não fale por você. Ó, aqui, ó. Não, eu vou lá também, tô tentando melhorar, mas chega uma Enquanto hora. tiver bambu, tem flecha. É, Maravilha. Isso. Pronômios, capítulo 2, Vamos cair versículo atirando. 75. Nós Mas a vamos gente cair rolou uma atirando. lenda, jogou uma lenda que podia ser o último show do Resgate, que alguém podia morrer. Nossa, tá tudo cheio agora. Ó, o que Deu certo. Esse é o último ano, pessoal. Aí, É, a Enquanto a gente- tuberculose, né? Todo ano termina, né? Quando a gente estiver vivo, a gente vai tocar, É, porque a a gente gente gosta. Então não vai parar, não tem sentido. E aquilo que a gente falou, a gente está fora de um grande circuito, mas tem um outro circuito. E quando não tiver circuito, toca em casa, meu. A gente vai tocar, a gente amigo se reúne para fazer Enquanto isso. tiver gente querendo ouvir, nós vamos continuar tocando. Quando ninguém mais quiser ouvir, a gente para. E Ou toca não. só pra nós. É, Ou Toca pra família. a gente insiste, pô, tem tanta banda de velhos, os caras tocando caquético naqueles programas. Você vai só diminuindo o público e o lugar, né? Tá bom. pra gente ir pro final aqui, vocês são pastores, né? Pastores. E como é que vocês estão sentindo as pessoas na igreja? Pensando nessa questão da relevância. Como que vocês estão trabalhando a relevância e como que vocês estão sentindo as pessoas, os cristãos, ou aqueles que querem ser discípulos de Jesus, eles estão conseguindo ser relevantes no mundo? O que está faltando para eles serem relevantes? Se forem discípulos de Jesus, Falta o evangelho. O Jorge tá meio numa fase assim, né? Não, crítica. Não, Não, é verdade, né? É. Tem. o evangelho de Jesus Cristo é uma coisa que não está muito presente nas nossas igrejas, né? Nas religiões. Nas religiões. E então esse é um ponto. O que é o evangelho de Jesus O Cristo? evangelho do reino, que Deus tem uma missão para salvar o ser humano e da graça. nós estamos engajados nessa missão do evangelho da graça de Deus. Não é o evangelho que dita as minhas ações, não é Deus quem dita a minha vida. A gente está vendo hoje uma igreja mais preocupada em ser coach, gente mais preocupada em ter sucesso nesse mundo, nessa vida. Também sempre foi assim, né? O Adão já quis ser feliz lá no Éden. Exatamente. Eu acho que a gente vai estar sempre remando contra a maré, mas eu acho que é o evangelho que faz falta. Mas você usou uma palavra que eu acho muito perigosa. Relevância. O cristão. Nós vamos pregar amanhã, domingo, agora, sobre a morte de Estevão, cara. O cara morreu por Jesus. Que relevância é essa que todo mundo quer ter, meu? Sabe? Você é discípulo de Jesus. A gente, nas nossas 3 igrejas, pregamos a Bíblia expositivamente e na sequência. Então agora começa a falar essas coisas, pô, vai mais tudo embora. Agora tudo embora. Agora a gente está em Atos, né? Tem compromisso. A gente está em Atos. Domingo agora é a morte de Estevão. Eu não sei. Nem sempre agrada, né? Mas não é isso. O que é ser relevante? Assim, eu acho uma palavra. Ficou um pouco em moda ser relevante, ser... Não tá ouvindo? Pode ir, vai lá, toma banho, depois você volta. Não, fica tranquilo. Ah, tá baixo. Tô falando que tá baixo. Aqui tá dando Não, aí microfonia. você ouve no YouTube depois. confere lá. youtube.com/RTM É que o Brasil. pessoal tá tocando aqui também. Também tem isso. Então, Eu não sei o que é ser relevante. Entrou assim muito na moda, de eu ser a igreja que todo mundo fala, que tudo... Sabe, eu não tenho problema
Eu queria ser um pastorzinho do interior lá, cuidar do rebanho e ser relevante para eles, é importante para eles, não relevante para a cidade, mudar a cidade. Eu não tenho essa ilusão. Mas completa seu pensamento sobre Estevão, que não, obrigado. Isso. Fala aí. Não, Por favor. te ajuda você? Não, eu vou copiar. Eu sou pastor de uma igreja local. Eu também. Certo. Eu tenho, por domingo, passa pela igreja umas 300 pessoas. É uma igreja pequena, eu acho. Quando você fala em relevância, eu não sei o que é isso aí. Eu sei que eu tenho lá comigo um povo que quer ser discípulo de Jesus Cristo, que quer viver o Evangelho, e eu tenho o papel de ensiná-los a respeito disso domingo após domingo. Se a gente conseguir ter um povo lá que nas suas famílias já consigam viver o Evangelho para os seus filhos, para sua mulher, para o seu marido, já está bom para caramba. Relevante para caramba. Se o cara conseguir viver o Evangelho um pouco e fazer escolhas à luz desse Evangelho, já estou sendo relevante para meia dúzia ali. Tem um entorno, né? Eu prefiro essa relevância do que essa relevância de mídia com esse monte de pastor falando bobagem que tem por aí. Como a gente vive esse negócio Eu do não quero coaching essa aí, não. Eu prefiro essa. e das redes sociais, eu me nego a isso. Eu me nego a escolher paleta de cor dos músicos da igreja para poder ter sucesso no YouTube. Para com isso, meu, porque não é isso que vai fazer de mim uma igreja relevante. Para alguns né? É o Evangelho de Cristo, é a palavra de Deus que precisa impactar as pessoas, não é o meu jeito de fazer o culto, não é a minha maneira de tentar emocionar as pessoas. A gente precisa viver o Evangelho de Jesus Cristo. E isso aí... E olha que você está ouvindo isso. Eu acho que isso é contra a relevância. Né? Viu que a gente está fora do circuito? Né? Porque, assim, é legal você pregar em congresso, vir coisas... É bacana isso aqui para chuchu. Muito bom, muito organizado. Muito organizado. Mas você pregar todo domingo e ter um compromisso com aquela pessoa que vai voltar no outro domingo... Porque eu falo aqui, vou embora, você vai se virar com o seu pastor, né? Na pior essa bobagem que eu falei. Mas todo domingo o cara vai olhar lá para mim, ó, você me falou isso, né? É claro. E a sua vida, como é que tá? Eu acho que isso é relevante. Claro que a gente não quer ser absoluto, não pode. A gente não pode ser absoluto. Tem um monte de gente séria, um monte de gente aí, né? Por favor, né? Tem que entenda bem o ponto, né? Sim. Mas nos assusta, nos incomoda, acho que eu posso falar em nome de todo mundo aqui, esse desejo, essa coisa, essa violência de, putz, eu preciso aparecer, eu preciso ser conhecido. Pô, umas coisas assim que... Não, e dentro do que vocês falaram, que eu tô vendo vocês, assim, de certa forma, muito desencanados, né? Acho que é isso aí. Mas eu completo por agora... que eu vou encanar com 2000 anos de igreja? A igreja já passou por tudo nesse mundo aqui, por tudo que você possa imaginar. Eu não sou o salvador da igreja. Eu sou um pastor daquelas 300 pessoas ali, e a gente canta na banda aqui. Se cada Shin varrer sua porta, Pequim amanhã será limpa. Já diz 1 Jorge, capítulo 3. Pô, se a gente conseguir viver o evangelho, que já é simples, o pessoal complica muito. Difícil. Muito esquema, muito sistema, muita formação, muita... Não estou dizendo que você não deve buscar isso. A gente estava falando lá da relevância, da necessidade de querer se formar e, em vez de ir lá por não sei aonde, ser cirurgião plástico. Mas você vê isso plantado na igreja. Se eu tenho uma pós, não sei aonde, não sei, eu pego uma igreja maior, isso está dentro da gente, está dentro da gente. Tá bom. Chega. Está dentro da gente. Chega do azedo. Essa é a relevância, André, que as pessoas buscam? Não sei, né, meu? Não, talvez a relevância... Tadinho, ele falou essa palavra. Não, a relevância... Não, é assim. Nem te zoamos, pô. Vamos para semântica. Vai. Ser relevante é você fazer a diferença. Sim. E se você está fazendo diferença na sua casa... No seu você bairro, é relevante. na sua escola, no eu vou seu trabalho, você está... Eu vou dar um exemplo do meu médico. Vou dar um exemplo dele. Psiquiatra? Meu psiquiatra. Beleza. Meu psiquiatra... É verdade, gente. Ah, a pessoa tá rindo. Não ri não, é verdade, pô. Eu tenho síndrome do pânico. E é verdade. Eu tenho problema com barulho e eu tenho problema com gente. Não, você está me zoando. Não, tô falando sério. Você vê que é um milagre. Você vê que é um milagre essa banda. O cara é baterista, ele tem problema com barulho. Barulho e pastor, ele tem problema com gente. Problema com gente, eu tenho problema. Problema assim de muita gente, eu tenho problema. Então eu tomo remédio. E no meu psiquiatra,
ele é um cristão, católico, mas é um cristão. Certo. Acredita em Deus, é cristão, a gente conversa bastante. Eu até brinco com ele, pô, eu queria ter sido médico, e realmente eu prestei medicina lá atrás. Aham. E ele falou assim, eu queria ter sido padre. Então tá tudo certo. Eu continuo médico, você continua pastor. Aí, deu certo. Mas eu cheguei até ele por causa da minha filha, que tem um problema de saúde. E quando eu levei lá, ele acertou, na primeira consulta, ele acertou o caso dela. Eu falei, doutor, eu tenho pânico. Ele falou assim, senta aqui. Conversou comigo, matou meu remédio na primeira. Minha esposa teve depressão uns tempos atrás, e eu levei ela lá. Hoje ele é o médico da família. Minha família é toda 13, né, meu? É tudo errado das ideias. A família é normal, pô. Mas quando eu olho para esse médico, eu falo assim, graças a Deus por ele. Ele nem sabe, mas para Deus, a vida dele é um fator de glorificação ao nome de Deus. Porque ele faz aquilo com amor, com dedicação, com sabedoria, ele ajuda as pessoas, e eu falo assim, graças a Deus por esse cara. Mas ele não vai na igreja Não tem importância. Eu acho que o que eu penso é que o que eu espero é que a minha vida, para as pessoas ao meu redor, elas produzam esse mesmo sentimento. Sim. Graças a Deus por essa pessoa, então eu sou relevante. Seja eu um sapateiro que vou citar Lutero, Sem dúvida. Claro. que Completamente. fiz um bom serviço, atendi bem, respondi, fui responsável, fui atencioso, Preço justo. amei, sabe? Pô, graças a Deus. A gente fala isso quando encontra um mecânico, um mecânico resolve de sua carro, vida. que resolve a sua vida, que é o Encanador. putz, graças a Deus, porque encontrei, Encanador. graças a Deus encontrei esse cara. Encanador. Encanador é bom, hein? O cara que resolve Resolve. aquele vazamento. Sim, aí você fala assim, pô, graças a Deus encontrei esse cara. Então eu acredito que o que na verdade a gente tem que buscar é uma vida cristã em tudo que eu faço. Ética, moral, de amor, de sacrifício, de dedicação, Porque o que evangelho, produza. o evangelho se manifesta onde? Nisso aí. O Mas evangelho se no manifesta etéreo, nisso. no Não, etéreo, ele se nesse manifesta louvor que no fica concreto. Sabe qual o problema chão da também? vida. Desculpa, a gente até te massacrou o negócio Não, da relevância, porque rola assim, modinha. A gente tem um problema de ser velho e de ser persistente em duas coisas. Naquilo que a gente gosta e naquilo que a gente precisa. Eu sempre falo para você, se você pode juntar as duas coisas, fazer o que você gosta, né, e ser o que você precisa, é excelente. Então, o que a gente precisa? Seguir o evangelho. O que a gente gosta? De pregar o evangelho, através da música, de cantar, de pregar, dessa vida de igreja. Então, tudo que vai surgindo, a gente já passou muita coisa, né, já viu muita coisa. A gente fala assim, ó, daqui a pouco isso aqui vai embora. Não que a relevância, né? Mas assim, quando você coloca, a gente, vamos ser relevantes. Puxa, bicho, já era para ter sido desde o dia que Jesus entrou no seu coração, que o Espírito Santo te encheu de dons. Já é uma relevância nisso aqui, é incrível. Isso é um milagre, é um negócio fora de série. Quando a gente para pensar nisso... Não, é só para deixar vocês tranquilos, eu não me senti massacrado não, porque o meu papel aqui, e como comunicador, é jogar o assunto na mesa e deixar... Então vamos massacrar, que tá acabando. Massacration! Mas eu acho que é bem isso aí, é no chão da vida. No chão da vida. Por A gente é exemplo, relevante. a De Carona com Ola e Ana. Que bacana, valeu pela oportunidade. Pessoal no YouTube comentando. Aí, ó. Legal. Obrigado. Outro falando top. E aí, o que eu acho mais legal, Ângelo Inácio Júnior. Boa noite, forte abraço para essa banda, que é uma referência para mim. Para o RP de hoje, no grupo de adolescentes, vai rolar todo o som. Então, olha que legal. A gente não se acha banda, não se acha... A gente é uma banda porque a gente vive em bando, né? Não sabe tocar. Às vezes acho que tem uns caras que fazem um negócio mais legal. Não é uma coisa que está na moda, né? Não é a moda, as massas. Né? E as pessoas acham a gente em exemplo. Eu até assusto às vezes com isso. Você é um exemplo para mim. Eu falei, nossa, meu Deus, preciso tomar mais cuidado, né? E o pessoal encontra vocês no Spotify em todo lugar, é mais como Banda Resgate ou Resgate? Resgate, banda Resgate, depende. Mas está no Spotify, a gente tem um canal no YouTube bacana, com coisa antiga, nossa, desde Fala do seu essa canal. vida. Eu tenho um canal de baterista. Sério? Sério. Olha a audácia. O Zé do Pânico com canal de baterista. Ah, meu Deus. Eu não tenho Eu ia perguntar uma outra referência de baterista, mas ia ser maldade. Eu não tenho competência para isso. Mas uma moça da igreja, ela falou assim, pastor, eu vou criar um canal para você, pô, como é que você não tem canal? Pô, você tem que ser um baterista com canal. Ela abriu o canal para mim, ela edita os vídeos, ela sobe, ela pega os comentários. Próximo ela show, ela que curte. vai tocar, não? Só falta isso, cara. Só falta isso. Então, se você quiser me ajudar, porque ela falou assim, se eu tiver mais de 1000
seguidores, Já começa a ganhar eu dinheiro. começo a poder monetizar. monetizar o canal. Eu tô com 400 seguidores agora. Tá quase batendo a meta. Falta atenção, 600. pessoal, Não, por não, favor. se inscreve É aqui Jorge no seu Bruno canal. Resgate, Jorge no Bruno, YouTube. ó, se inscreve no canal do Jorge. É só pra eu ganhar pessoal. dinheiro, não precisa nem gostar. né? Jorge, fala pra aquela Precisa nem câmera lá. assistir. Pode pedir. Ó, presta não atenção. precisa nem assistir. É só entrar lá e curtir, porque eu ganho. É melhor nem assistir. É melhor, É melhor não nem assistir. Pra assistir, você assiste o do Mike Portnoy, É, uma delícia. é do melhor. Eloy Casagrande, Nossa. desses caras aí. Nossa. O meu é só pra me ajudar mesmo, pra eu ficar famoso. Sinceridade é toda prova. Eu quero ficar famoso. Muito bom. Pessoal, obrigado aí. Obrigado a Sei, vocês. daqui a pouco vocês vão ter... O Zé Bruno que vai pregar, então eu sei que vocês estão mais de boa, mas vocês vão ter o show Então, depois, sim, mais daqui a pouco, tarde. daqui a Então, pouco. daqui a pouco vocês têm o show. E vocês vão lançar... Qual vai ser o nome do álbum novo? Ah, Ou não sabem? podemos falar? Pode, fora de atividade. Fora de atividade. Fora de atividade? Sim. O Esteve Hernandes foi dar uma entrevista no exatamente. Inteligência. já venceu. O Esteve Hernandes foi dar uma entrevista no Inteligência Não, Artificial. não, inteligência limitada. Inteligência limitada, isso aí. Ele foi dar uma entrevista lá. E aí perguntaram pra ele, os caras são fogo, eles ficam cutucando, né? Por que Resgate não toca mais na marcha? E ele falou assim, não, mas essa banda tá fora de atividade. Pronto. E aí cortaram e mandaram pra gente. Falou assim, pô, isso é um bom título pro próximo disco, meu. Isso aí. Fora de atividade. A gente é bom, mas é ruim. A gente é bom, mas é ruim. Vai chamar fora A de gente é ruim. atividade. Olha lá, Ai, time, Deus. time. É o Não, meu aqui, alma. mensagem. É que teve mais uma mensagem aqui. Um abraço aqui pro Esteve Hernandes. Abração pra você. Pra Sônia. Ô, meu pai. Teve a marcha ontem, né? Marcha nós legal. Resgate não sai de moda. Obrigado. O Ângelo Sai. Inácio Júnior falou. A gente é estiloso. É isso aí. Tem um personal designer, paleta de cores, né? Aí, pessoal, É obrigado. preto, paleta. Vocês vão tocar a gente tá com o estúdio novo lá na rádio. Vocês vão tocar lá na RTM? Lógico. Vamos combinar É. um dia que seja Dá pra perto de tocar show lá? que eu vou pra lá junto, né? convidar, Não, pô. não. Ou é Com melhor eu Vavá, não ir, é melhor com eu não Vavá. ir, Vocês né? tocariam Toca com só o ele, que é mais melhor. legal. Vocês falaram do Nelson. Vocês fariam com o Nelson? A A gente ensaiar, né? a gente faz. A gente fez fez a música dele. A gente fez Com o Bel sabe fazer, com o Alexandre não. É muito bom. A gente fez uma música do Jorge Camargo. Não, Jorge Camargo tá fazendo um disco. Aí o Jorge Camargo, eu vou dar uma música pra eles, porque eles nunca vão fazer uma música boa. Uma música pra Aí nós. tem uma música boa do Jorge Camargo no verdade. CD nosso. Não, mas com o Vavá Ver o daria sol, pra- né? Vavá dá, Então, a gente tá bom. costura. A gente acerta. Valeu. Beleza? Obrigado, viu? Obrigado, Muito bom estar André. com vocês Um abraço aí. pro Valeu. Ricardo. Pode e deixar pra todo mundo na pro- rádio. Abraço a todos aí da- Valeu. Obrigado, obrigado. O Técnico, Rubinho, chupar, só para chupar. encerrar. O O Rubinho Pirola, que é o diretor da RTM Portugal, Sim. né, na verdade enviado pela Casa da Rocha lá do Ipiranga, e ele tem eu vi isso lá na do Tatuapé, que é onde o Jorge Bruno é pastor, que é Tem um quadro do Rubinho Pirola. quadro lá da ceia, né? Tem no Zé também. Tem no Zé, tem na Muito legal aquele Ipiranga. quadro. Cara, Animal, e né? Rubinho Independência. Pirola, e aquilo Manda para bem, mim é um muito artista. significativo. Sim. Pra né? todo mundo que vai na igreja fica parado lá olhando. Pronto. E acho que é isso, né? É isso A aí. relevância é estar partindo o pão Boa, junto. É isso aí. Beleza? Escapou, né? Valeu, pessoal. Valeu, Um gente. abraço. Obrigado. Espera. Salve de palma! Olha só, ficou 6 assistindo.